Perfeito, pessoal. Agora a gente já está ao vivo. Eu já vou convidar a professora, nossa participante de hoje. Olá, Olá, boa noite, tudo bem com vocês? tudo ótimo. E com você, tá tudo certo? Certo, sim. Muito frio em Meu Blumenau? Deus, nem fala, rapaz, tá muito frio aqui. E aí, como é que tá Eu ainda? ima- eu imagino, porque aqui já tá gelado, imagina Blumenau, né? Que é dentro de um vale, né? Que ou é calor, muito quente, ou é muito frio, né? Não. A professora está conseguindo me ouvir bem? Sim, aqui tá É? ótimo. E Para mim tá perfeito. Não está tendo retorno nem eco, então tá maravilhoso. Hoje eu optei por usar um fone, porque geralmente o pessoal comenta que sempre tem retorno da minha fala e tudo mais, então eu vou botar um fone para ver se funciona. Então, aí, professor, enquanto isso, vamos esperar mais uns 2 minutinhos o pessoal entrar aqui na nossa live, que sim, aí a gente já consegue dar continuidade nela. Enquanto isso, né, a gente dá boa noite para todos que já entraram, para a Alba, para o Márcio, para a Mônica, para a Nana, que está aqui nos visualizando, a esposa, a Ana. Boa noite, pessoal. boa noite. Também vamos agradecer aqueles que vão assistir a gente depois, né, professora? Então, também se vocês tiverem dúvidas, questionamento, podem fazer que depois a gente responde a live, né, não, sem nenhum problema. A Esther mandando boa noite, Esther. Sim, tem Vamos ver. gente que não poderia assistir agora, daí perguntaram se ia ficar gravado, daí eu disse sim, vai ficar gravado, depois podem assistir, né? Exatamente, professor, vai ficar tudo gravado e depois o pessoal consegue assistir, comentar e interagir ali com a live sem nenhum problema. A Mica deu boa noite, Mica. A Rose também, boa noite. Então, professora, deixa eu ver aqui o horário que são isso. Já são 8h04. Eu acho que dá para a gente começar, porque esse é o nosso primeiro contato, apesar que conhece bastante a Wilaina, né? Já aí da época da escola. Eu sou formado também em biologia, né? Fiz pela Univale e depois fiz o mestrado em planejamento pela UDESC. Então, tem aí essa trajetória, essa caminhada nesse caminho aí da biologia. Aí eu gostaria também que passar a palavra à professora, né, para se apresentar, falar para o pessoal, né, para o nosso público, quem é a professora, qual é a formação, se tem especialização, e o que faz da vida, né, no que atua. Então eu passo a palavra agora para a professora. Ok, então. Meu nome é Cristiane, para quem ainda não me conhece. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela FURB, me formei em licenciatura e bacharelado em 2003. Eu tenho especialização em Gestão, Orientação e Supervisão Educacional e atuo na área atualmente, né, na licenciatura. Já trabalho 25 anos em sala de aula, sempre em escola pública, sendo 18 anos na Escola Luiz Delfino, onde a Ilaina estudou. E, no caso, tive uma ocorrência breve também no município e também trabalhei na Uniaselv por um ano no curso de biologia. Atualmente eu ainda estou no Luiz Delfino e atuando no momento no Laboratório de de Ciências da Natureza, pelo novo ensino médio. Então, já fazem 2 anos, trabalho com a parte de aulas práticas. Então tudo que envolve aula prática é com a professora. Sim, eu E trabalho aí, com desde as turmas do primeiro aninho, né, do uhum. ensino fundamental até o terceirão. Então, é um Olha caminho. só, Eu faço todo o trajeto, né, todo o percurso dentro da escola agora. que bacana. E aí é interessante porque como a professora trabalha com crianças e jovens, eu entendo que esse é o público que tem que de fato ser bastante investido, né? Porque eu entendo que pessoas mais velhas têm mais dificuldade de entender e assimilar essa questão da conservação, que é o assunto que a gente vai abordar, né? Então, eu vou fazer só uma introdução aqui, professor, e também já passo a palavra novamente. Ok. Pessoal, a questão da conservação ambiental, né? Hoje é considerado o dia da conservação. Perdão, conservação não, da consciência ambiental, né?
E aí, no caso, a gente trouxe a professora Cris para poder falar um pouco sobre essa questão, como é que ela aborda com as crianças, com os jovens na escola, né? E aí, no caso, até fez uma reflexão, eu fiz uma reflexão hoje sobre esse tema, né? Porque se a gente pegar a etimologia da palavra ecossistema, né, onde oikos quer dizer casa, habitat e tudo mais, e sistema, né, o sistemar quer dizer que é a interação, as interligações dessa comunidade. Então, juntando esse prefixo e sufixo, a gente consegue entender que é toda a formação e interação, né? E que uma vez mudando essas dinâmicas e interligações, a gente tem todo um desequilíbrio, né? Então, por isso que essa questão de educação ambiental, entender o que é a consciência e conservação e preservação é de suma importância. Então, professora, até passo a palavra para ver do ponto de vista da professora, até deixa eu fazer outra pergunta. A professora prefere que eu chame assim ou eu chamo pelo nome? Não pode me chamar pelo nome mesmo. Pelo nome? Tá. Ô, Cris, no caso, agora eu queria saber da tua opinião. O que seria consciência ambiental? Bom, consciência ambiental é, para mim, né, no caso, é saber que a gente faz parte, né, de um planeta vivo e que a cada dia esse planeta sofre mudanças, né? Eu trabalho com eles isso, né, que a Terra ela é um planeta vivo e que nós fazemos parte dessas mudanças, nós causamos essas mudanças, somos responsáveis e que não existe ação sem impacto, né? Todas as ações que nós fazemos estão gerando impacto nesse planeta e que a gente precisa cada vez mais reduzir os impactos, né? Pensar no que é o impacto, trabalhar com ele sempre o sentimento de pertencimento, que é importante, né? De fazer parte desse planeta e que esse planeta é um só e que a gente precisa realmente conservar, cuidar, respeitar esse planeta. Fazer com que eles conheçam todos os seres, né? Que esses seres vivos são importantes e que todos esses seres fazem com que esse planeta funcione, né? E repensar sempre as ações, né? Criar com eles a consciência, cuidando desse planeta, cuidando de si, cuidando do outro, chamando sempre atenção, né? Eu acho que isso é importante a gente trabalhar e frisar todo dia. Por isso que é aquela questão. Hoje a gente trabalha, né? É importante, né? O dia da consciência, mas a consciência é todo dia, né? A gente desperta essa consciência todo dia trabalhando com eles, né? Todo dia é dia de preservar, todo dia é dia da água, todo dia é dia da árvore, dia dos animais. Então, aquela coisa, né? Eles têm que estar despertados sempre. Não, e é até interessante da fala da tua, Cris, é o seguinte, né? Ah, às vezes, eu já vi vários casos, né, das pessoas entenderem que tem uma vegetação ali sobre uma duna, tem a vegetação ali do rio, mas ela não está simplesmente ali por estar ali. Ela tem um papel, tem uma função, né, ecossistêmica, ecológica para poder estar atuando. Não é simplesmente uma paisagem que surgiu para estar ali criando um cenário, né? Ela tem toda uma função e eu acredito que essas funções todas são abordadas com as crianças e o cotidiano ali do colégio, né? Exatamente. A gente tenta, né, na medida do possível, sempre trabalhar, né, despertar com eles o porquê de cada coisa, o porquê de cada ser que está ali e a inter-relação que eles causam, né, e que eles fazem. Não, perfeito. Até, professora, vou ver ali, eu acho que tem alguns comentários, tem ali da Elisângela, dando ali, ótima professora Cris. Eu acredito que deve ser aluna. Temos também ali a Jaqueline, dando boa noite, Jaque. Nós também temos uma interação da Márcia, boa noite, Márcia. E temos todos os outros convidados, boa noite, pessoal. Se vocês quiserem, pessoal, interagir, fazer suas perguntas, questionamento, podem fazer, que ao longo da live a gente vai respondendo, tá bom? Professora, uma outra pergunta que eu queria abordar agora é justamente essa questão da consciência ambiental. Já está claro para mim qual é a sua posição, né? Mas eu queria entender mais um pouco dessa questão. Ela é importante, sim ou não, e o porquê? Sim, ela é de extrema importância, né? E a questão, para mim, chave é que eles vêm de casa sem um pouquinho de consciência, né? Porque as gerações passadas, elas não foram trabalhadas, né? Foi deixado, tipo, para a disciplina de ciências trabalhar isso. Muitas coisas foi deixado para nós trabalharmos isso, né? A questão da higiene, a questão do meio ambiente, a questão, enfim.
Na verdade, com a mudança, né, que teve na legislação, a educação ambiental agora ela perpassa por todas as disciplinas, né, em todos os espaços da escola. Então, hoje a gente tem mais acesso, né, às informações, todas as disciplinas trabalhando engajadas, a gente vê que está se falando mais de meio ambiente, está se falando mais de consciência, de respeito, de fundamento, né? E então a gente vai colocando essa consciência para eles. Agora estão despertando. Então, eles estão levando para casa as informações. Estão pegando as informações que a gente tem hoje e sendo trabalhadas de forma melhor, mais esclarecedora. A gente tem dados, a gente tem todo um material bem legal, né? Tem vídeos, tem N coisas aí na internet, super boas de trabalhar, e a gente está conseguindo trabalhar com eles e eles estão levando a informação para casa. Então, eles são, na verdade, os multiplicadores. A gente vai conseguir, eu sempre digo, a gente vai conseguir mudar tudo de uma vez só? Não. Coisas pequenas, né? Ações pequenas, e a gente está levando, eles vão levando para casa e os pais vão mudando sim aos poucos também as suas atitudes, as suas ações, né? Que seja coisas pequenas, como eu falei, a questão da água, a questão do fechar a torneira, a questão do apagar a luz, a questão de separar o resíduo, são coisas tão básicas, mas às vezes a comunidade não tem acesso. Então, eles acabam fazendo sim a mudança de atitude dentro de casa. Isso, para mim, eu acho muito importante. E frisar sempre com eles que, mesmo que seja uma ação pequena, é uma ação que vai fazer grande diferença, sim. Somando esse, aquele outro, a gente vai conseguir, sim, uma grande mudança ambiental. Eu concordo que a professora, até inclusive na última live que a gente fez, foi trabalhando com a questão do gerenciamento do lixo, se eu não me engano. E aí, no caso, a gente estava pensando na questão da construção civil, né? E ali a gente já vê que tem grandes impactos, né, envolvidos ali com essa questão. Tem lixo desde o orgânico, do reciclável, dos perigosos, dos solventes e assim por diante. E que existe toda uma particularidade para cada destinação dessa, né? E aí a professora falou um ponto que também me chamou a atenção, foi a questão das pequenas mudanças, né? Que é o que a gente falou naquela live, que a gente trabalha com empreendimentos, com coisas que geram grandes impactos, né? Mas nós também em casa geramos impacto ambiental, né? Nós também somos poluidores, somos degradadores. Então, se a gente fizer a pequena mudança, quer seja separando o lixo reciclado do orgânico, já está fazendo uma diferença, né? A questão da água que a professora comentou, né? Tá lá escovando seus dentes, não precisa deixar a água escorrendo, né? Pode fechar a torneira, depois liga quando for precisar usar a água. Ou para, sei lá, aqui em casa, a gente tinha ali um sistema que fazia a coleta da água da chuva e depois utilizava essa água para regar. Questão ali das folhagens, né? Questão de lavar carro, questão de lavar garagem e assim por diante, né? E, enfim, então essas pequenas ações fazem toda uma diferença, que nem a professora Cris comentou com a gente. Professora, deixa eu ver aqui minha pergunta, se é justamente esse aqui. Isso. Deixa eu já fazer a próxima pergunta, que justamente era um comentário que eu ia fazer, mas eu acho que já cai bem com esse questionamento. Queria ver do teu ponto de vista, né, dessa questão do ensino, como trabalha ali com crianças e jovens e tudo mais, eu queria entender como é que funciona. Como é que a professora aplica esses conceitos, como é que aborda essas temáticas, e dentro da sala de aula, como é que a professora promove essa questão? Bom, dentro da minha longa carreira, né, que já são 25 anos, né, eu sempre trabalhei com os projetos, né, então sempre se separando, né, não que eu trabalhe separado, né, da disciplina, mas sempre dando um foco maior, né, para os projetos. Então, a gente sempre trabalha com a questão das parcerias também, né? Tem a Secretaria de Meio Ambiente aqui em Blumenau e outras parcerias que a gente vai somando, mas a parceria maior sempre é a escola, né? A gente tem que pegar toda a escola que eu trabalhei, eu sempre sentei e conversei, meu trabalho é dessa forma, então a gente precisa trabalhar assim, vender a história, né, que a gente quer trabalhar e fazer com eles o trabalho
que a gente se propõe. Então, por exemplo, né, a Semana do Meio Ambiente, eu sempre trabalhei Semana do Meio Ambiente. Tanto que foi mudado aqui em Blumenau, nós temos uma política pública que de Semana de Meio Ambiente nós temos Junho Verde, que é o mês inteiro, né, que todas as instituições elas inscrevem, né, suas ações no calendário da prefeitura e, no caso, gera, né, todo um relatório, todo um registro, né, das nossas ações. Então, a gente sempre trabalha isso, né, eu acho que é muito importante. Ah, tu vai trabalhar quantos dias? Isso não importa, que você faça um dia diferenciado. Ano passado a gente fez na escola, a gente tem aqui em Blumenau Semana da Água. A nossa Semana da Água não é em março, é em setembro. E a gente fez um dia da água. Ah, não importa, é um dia, mas a gente para uma escola e faz um diferencial. Então vamos pensar, né, em ações diferentes, em trabalhos que as crianças mesmo desenvolvem, eles mesmos apresentando, né, a sua produção, a sua explicação, a sua maquete, né, como que eles produzem aquilo ali, como que eles entendem aquele conteúdo, né. Então, no começo do ano, a gente senta, né, ali com a direção, ali com os professores, na primeira reunião de calendário, e a gente já discute as ações, né, faz uma amarra ali, né, de calendário, e a gente vai planejando. Vai sentando, vai discutindo, vai vendo o que a gente tem de parceria para aquele ano, o que a gente pode propor de ações diferenciadas e vai amarrando. Então, por exemplo, uma das ações que eu trabalho muito dentro da escola, por exemplo, é usar o mínimo de material comprado, né? A gente aproveitar bem os recursos que já existem, né? Que já foram retirados do ambiente. Então, a gente usa o material reutilizado, os materiais doados. Quando eu implantei isso dentro da escola mesmo, eles queriam me matar, né? Porque eles eram muito acostumados com EVA, eles eram muito acostumados com a massa com a massinha, o TNT, aquela coisa toda. Então, assim, aí quando eu disse, não, a gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com outros materiais. Vamos parar e vamos pensar. Vamos pensar fora da caixa, vamos produzir coisas diferentes. Então, não adianta eu pegar e dizer, vamos trabalhar sustentabilidade e não ser sustentável dentro das aulas. Então, como eu disse, no primeiro momento eles queriam me matar. Mas aí depois eles foram se acalmando, foram produzindo, e hoje eles já têm um outro olhar, eles já têm uma outra prática e um outro discurso. Os próprios professores já começaram a mudar. Não, o isopor a gente sabe que não pode. Não, isso daqui só se for reutilizado. Sim, aí eles começam a ver os materiais e já trazer, prof, eu achei isso daqui, vamos poder usar? Sim, a gente vai poder usar isso daqui, sim. Vamos guardar, não nesse momento, mas depois, essa caixa de papelão vai ser para a nossa maquete. Então, mas não gerar o consumo, né? Não, vamos comprar uma lata de alumínio lá, uma Coca-Cola, só para poder produzir um material. Vamos usar aquilo que já tem. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, é você realmente mostrar aquilo que você faz. Não, Né? bacana. Até eu acho que a Márcia deu parabéns para esse teu comentário, professora, porque realmente é comum tu ver nas escolas justamente comprar um material para poder fazer as maquetes ou os trabalhos que envolvam essa questão da consciência, né? Sendo que você poderia utilizar esses materiais que já estão disponíveis, né? Que já foram usados, que praticamente vai ter o destino do lixo, né? Que pode ter entra naquele mérito dos 3 R's lá, né? E 7 R's, lá quantos R's que existem, cada vez estão aumentando os R's. Essa coisa Né? que a gente discute, né? Primeiro eram 3, depois foram 5, depois passaram para 7, daí a gente começa assim, meu Deus do céu, né? Quantos mais eles vão inventar? Mas na real tem uma base, né? Que a gente trabalha sempre, né? Ali, né? Então vamos partir para o reduzir, para o reutilizar, né? E o reciclar e deu, né? Acho que são os 3 que são os básicos mesmo, que o resto é só mimimi, né? Exatamente. E professora, só deixa eu entender ali a questão do Junho Verde, né? Como é que foi esse ano? O que vocês fizeram, desenvolveram junto ali com as crianças? O Junho Verde desse ano a gente produziu ali uma coisa bem diferente. Esse ano eu sentei com as professoras em maio, numa reunião que a gente teve, e eu disse, nós temos
temos essas ideias aqui, temos essas palestras, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a gente tinha o FAO ali, que era sobre Fritz Miller, né? Ah, tem uma outra palestra de Fritz Miller, tem os poemas de Fritz Miller, vamos... Tem esse pessoal aqui que a gente poderia engajar aqui. Tenho a parte aqui do inventário florístico florestal, que era da FURB, né? Que na época que eu estudei, e eu sempre admirei muito esse trabalho, né? Que o professor Vibrans fez. Então, eu disse, não, eu quero levar isso para a escola, eu quero mostrar para eles como que é a nossa floresta, porque os nossos alunos, eles não são daqui de Santa Catarina, a maioria mais, né? A maioria já vem de fora. Então, quando tu pergunta qual é a floresta que eles moram, eles dizem que eles estão na Amazônia, né? Então, a gente diz, não, vocês não estão na Amazônia, vocês estão na Mata Atlântica. Então, vamos mostrar para eles quais são as florestas, né? Qual é a diferença da floresta, aquela coisa toda. Então, eu trouxe o inventário florístico para cá e foi sensacional, assim, né? Eles ficaram ali o dia inteiro, puderam olhar, puderam conhecer materiais, como que trabalha um biólogo, quais são as ferramentas, quanto custoso foi fazer aquele material. Eles conheceram o site, conheceram enfim, o magnífico trabalho que eles fizeram de anos ali, né? Aí teve também a exposição nossa, né? A gente fez uma exposição, que a gente começou dia 1º de junho e encerrou dia 30. Tá, mas o junho começou dia 1º, beleza. Aquilo que foi trabalhado antes com eles, que a gente não cai no junho, a gente já começou antes. O que vocês foram produzindo, vamos expor. E a gente foi construindo essa exposição diariamente. Até que chegou dia 30 e encerramos a exposição. A exposição ficou gigantesca, né? E trouxe também a borboleta monarca, que a gente já tinha do ano passado, tinha uma exposição do Fritz Miller dos 200 anos, né? Só que assim, eu vi a monarca lá, todo mundo batendo foto na frente da monarca, era só a monarca. Eu digo, tá, eu vou levar a monarca para a escola. A gente desenhou, uma aluna desenhou, pintou, uma turma pintou. Coloquei a monarca lá, mas eu expliquei o que era a monarca. Quero que eles entendam o que é mimetismo milleriano, de onde que vem a história do Fritz Miller, aquela coisa, amarrar um projeto, né? E principalmente eu fiz todos eles saírem de sala de aula para fazer foto na frente da monarca. Né? Isso foi um frenesi, assim, eles adoraram fazer isso, né? Fazer foto e se ver no Instagram também, né? É importante eles participarem disso, né? Então, assim, foi bem bacana. Junho Verde desse ano, assim, foi bem diferente mesmo na escola. Ah, que bacana, professora. É interessante essa participação, né? E os alunos quererem participar também, né? Porque se for para fazer algo como obrigação, já não tem mais aquele estímulo, aquele prazer de estar querendo realizar, né? Agora, se tu faz alguma coisa diferente e mostra essa questão para eles, eu acho que deve realmente eles se sentirem cada vez mais com, digamos assim, pequenos super-heróis, né? Que vão fazer uma diferença lá na frente, né? Assim, Porque, querendo ou não, pode falar. assim também como os professores, né? A gente também escutei o que eles queriam, só eu tenho essas propostas, né? Então, assim, a questão do Fritz Miller, eles disseram, a gente podia trazer algo de Fritz Miller também, vamos colocar mais Fritz Miller. Então, eu trouxe realmente, né? Porque era para eles aprenderem mais de Fritz Miller. Então, porque Fritz Miller é importante para Blumenau, né? A questão da teoria da evolução, de Charles Darwin, aquela coisa toda, né? Então, ali eles, no palestrante também falou sobre toda a teoria da evolução. Isso aí foi sensacional, né? Então, a criança do primeiro aninho escutando sobre evolução. Sim. E poucos sabem, né, professora, que o Fritz Miller trocava correspondência com Darwin sobre as informações aqui de Santa Catarina, né? Exatamente. Muitas, eu acho, se eu não me engano, eu acho que teve a amostra que ele mandou, né? Ou não? Mandou, Foi, né? sim. Então, Flores também daqui. professora, travou o teu áudio. O que a professora comentou? Ele mandou sementes, foi mandado flores também, folhas, né? Isso foi mandado. Sim, não, imagina. E muitas vezes esse conhecimento é perdido, né? Porque eu vejo que tem muita repulsa, né, do pessoal, isso pensando em questão do público já adulto, né? Que não quer conhecer museu, não quer conhecer a ciência, a história e tudo mais, né? Então essas informações cada vez mais vai se perdendo
E por isso que eu digo que é importante trazer isso para as crianças, porque elas vão fixando de alguma forma, né, professora? Sim, aqui em Blumenau, a FURB abriu agora um museu, no caso, dentro da FURB, com animais, né, taxidermizados e também com a parte de Fritz Miller, né, então ficou muito legal. Eles também foram visitar, né, então eles saíram da escola também para visitar um museu diferente, né. Então, assim, aquela coisa de museu não ser uma coisa chata, né. Então, tiveram também o momento do lanche, o momento da integração, então tudo isso é uma construção, né, eles aprenderem, né, sair da escola. O sair da escola é muito importante, né, viver nos outros espaços, né. E tudo sempre com proposta pedagógica, eles não estão saindo para passear, eles estão saindo para estudo científico, né? E eu acho que essa questão do olhar científico é importante, porque aquilo que a professora comentou, se sair apenas para fazer um passeio, nem eu fazia na época de colégio, né, de ir no zoológico para ver os bichos, o que, que eu aprendi com isso, né? Não aprendi nada. Agora, se eu vou com o olhar de entender como é que é aquela espécie e saber que aquela espécie não é do nosso bioma ou do nossa ou do Brasil, é de fora, por que, que ele está ali, né? Enfim, tudo isso envolve essa questão da consciência, né? Ô, professora, deixa eu fazer outra pergunta a respeito ali da parceria de vocês com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Como é que funciona? O que, que vocês fazem de projetos interligados? Ah, a gente já teve uma participação mais ativa, né? Esse ano está um pouquinho meio paradinho, assim, nas ações, mas a gente sempre ajudou até na montagem, né? Nas discussões, a gente ia para as reuniões sempre todo. Nesse ano que a secretaria não chamou, né? Mas a escola sempre me cedeu como participante, né? Então, a escola sempre deu as opiniões também. Nós cedemos até espaço, né? Teve até espaço para palestra dentro da escola. Então, assim, a doação de mudas, né? A gente teve um momento, depois, né, mais para frente, a gente pode comentar de uma das ações que foi um Abraço do Rio, né? Que foi com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, muitas coisas a gente sempre fez alinhado com a secretaria, né? Então, que eles também levaram, né, a ideia, vestiram a loucura, né? A gente sempre diz, né? Eles vestem as loucuras da gente. Mas é bem legal, assim. Não, mas que bom que tem essas parcerias, né, professora? Porque se não existissem, ficaria aquela coisa monótona de aluno vai para a escola para poder aprender, ou às vezes não quer nem aprender, só está lá por estar, mas tendo essas integrações, tudo muda, né? Nós temos aqui alguns comentários, Cris, e eu vou ler para a gente para ver aqui. Tem a Prof. Mica falando, com certeza marca a vida dos alunos. Parabéns, Cris. Provavelmente deve ser colega de trabalho. Nós temos aqui a Steph falando, Cris, parabéns pela sua dedicação. Aí, professora, todo mundo te parabenizando. Provavelmente está fazendo bastante diferença em Blumenau. Então, entrando nesse mérito que a professora comentou, do Abraço Rio, eu vou trazer justamente essa questão dos projetos, né, que a professora já desenvolveu. Pode ser os projetos ali, os primeiros, do ano passado, enfim. E também o que está desenvolvendo agora e o que pensa para desenvolver, né? Então, a gente pode pensar em 3 momentos. Uhum. Então, professora, passa a palavra agora. Bom, assim, quando eu me efetivei lá atrás, né? Então, uma ação que a gente fez, eu fiz com a escola Luther Creek, né? A gente tinha o Ribeirão Jararaca, que era lá perto da escola. Então, a gente teve uma parceria, na época era com a OAB. Então, teve um projeto na escola onde a gente fez um desfile para chamar a atenção sobre esse ribeirão. Então, a gente fez um estudo no ribeirão, coletamos água, levamos as crianças, era lá perto, né? Então, eles fizeram todo o mapeamento do ribeirão, aquela coisa toda, e a gente fez um desfile, né? Para vocês não sabem aqui, né? O Ilaina talvez conhece a Rua Frei Stanislau Schettini, aqui na Água Verde, né? É uma rua extremamente, assim, de trânsito, né? A gente conseguiu parar essa rua no horário de pico. A gente fez um desfile dia de semana, horário de pico, tu pensa assim, né? 7, 8 horas da manhã, o trânsito parado, com os batedores e a escola desfilando, né? E a gente feliz da vida lá desfilando, falando do Ribeirão Jararaca, sobre a importância do Ribeirão, aquela coisa toda. O pessoal queria matar a gente, né? Eles queriam passar em cima, aquela coisa toda, mas no fim
Acho que a gente desfilou quase que 1 hora, né? Porque é o tal de ir e voltar, né? Para um lado, para o outro, aquela coisa toda. Então, assim, foi uma chamada que o pessoal teve, né? Isso foi numa... A gente começou no Lota e esse projeto ele teve uma sequência dentro do Luiz Delfino depois, né? Dentro de uma das semanas da água, né? A gente fez o... Acabou o mapeamento, que era ali perto na Rua Paraíba, né? E a gente levou esse projeto também depois para a exposição. Assim foi, um diz outro, né? Foi um frenesi, mas a gente precisa, às vezes, disso, né? Dar uma parada, dar um berro na cidade para poder as pessoas acordarem, né? Que ali passa um ribeirão e que a gente tem que pegar e ter consciência, né? Não, Desse e ribeirão. realmente essa... E faz com que as pessoas reflitam, né? Sobre o que elas estão fazendo de ação, se elas podem fazer alguma diferença, né, professora? E não foi simplesmente uma atividade para causar um transtorno, né? Não, E sim com uma questão de trazer essa consciência. Professora, comentar a série que foi feito coleta da água, mapeamento ali do Ribeirão. Que informações assim exatamente foram coletadas? Só para a gente ter um contexto ali, só para poder entender. olha, isso já faz muitos anos. Na época, eles, eles enviaram esse material para análise, né? Mas agora eu não tenho mais esses dados, nem foto, né? Eu estava procurando aqui, virei, mas eu não achei mais nem foto desses materiais, nada, sabe? Mas aquela coisa, no começo de carreira a gente peca pela falta de registro, né? Mas hoje a Mas gente, esse material chegou aí para um laboratório, então. sim, sim, eles tinham na época, foi feito a análise, tudo tinha os registros, né? Entendi. Mas eu realmente que não tenho material. Eu até consultei os antigos os colegas que trabalhavam na escola, se alguém tinha material ainda, mas eles não têm, né? Já está muito, Uhum. faz muito tempo, né? Sim. E, professora, até, deixa eu ver aqui, temos pergunta. Aqui o GDG perguntou sobre a questão do que é o Abraço Rio. Então, essa questão já foi respondida. Não, E a Wilena fez um... Oi? o abraço do Rio é o que eu ia falar agora. Ah, tá, é verdade. Então, a gente vai falar sobre o que é o Abraço Rio. E, professora, temos aqui o comentário da Nana, que com certeza fez a diferença enorme na minha vida, como aluna, e obrigada, professora. A Então, questão do professora, então vamos falar. Pode falar, então. Vou passar a palavra. abraço do Rio foi uma das ações também que a gente fez ali pelo Luiz Delfino, né? Até perguntei para a Wilana se era da época dela, lá não lembra, né? Isso foi em 2012, né? A gente fez pela Secretaria do Meio Ambiente e a gente levou a escola toda, né, no turno matutino para fazer o abraço simbólico ao Rio Itajaiaçu, aqui na Beira Rio. E outras escolas foram convidadas, né? Então, na época, isso saiu na TV, saiu foto em tudo que é lugar. Eu achei uma foto só ontem ainda, mas assim, foi também causando frenesia, aquela coisa, né? Imagina uma escola inteira atravessando a Rua 7, atravessando a Rua 15, né? Então, a gurizada toda, né? E assim, é emocionante, né? Tu colocar todo mundo ali de mão dada, né? Aquela reflexão, aí eles cantaram também, né? Que cada um quer cantar alguma coisa. E é bonito. Foi um movimento muito bonito mesmo, né? De reflexão. Antes da gente sair para o Abraço ao Rio, todo mundo foi trabalhado também, né? Foi da questão da água, da questão do rio, né? Então, eles não saíram da escola só para passear, eles saíram realmente com um fundamento, né? Como a gente fala, né? Tem um fundamento pedagógico e eles gostaram. Os professores até hoje falam, né? Que eles têm vontade de novo de sair abraçando o rio. Aí eu disse, ai, não, abraçar o rio de novo. Eu digo, quem sabe a gente ainda faz um abraço ao rio novamente, né? Mas é legal. Foi muito legal, assim. E, professora, como é que é essa logística, né, com os alunos? Como é que é feito essa dinâmica? Porque eu acredito que deve ter todo um planejamento de que pelo menos um mês para poder fazer esse tipo de atividade. Como é que funciona? Sim, a gente senta, né? Como falei, senta com a direção, né? Com os professores, aí a gente faz as amarras, né? E manda a informação para casa, né? Que é importante que os pais saibam também, né? E é importante que eles saibam que os alunos saem da escola, eles têm que autorizar também, né? Quem não é autorizado não sai do espaço escolar, né?
Mas não tem, né? Quem não deixa sair para um evento desse, né? Porque é muito bonito, né? Então, eles são orientados a como se comportar também, né? Porque, assim, espaço público é complicado tu levar criança, né? Tu corre todo um risco, né? A gente corre um risco na rua, mas a gente vai, sai rezando e volta rezando, dá tudo certo sempre, né? Tudo pela causa ambiental. É, certo, professora. Eu vi, andei fazendo uma bisbilhotando assim teu Instagram e tudo mais, tanto da escola, né, porque tem ali, eu vi que faz as atividades com os alunos e tudo mais, quanto o pessoal. E eu vi que a professora recentemente participou de uma, não sei se era um seminário, se era uma palestra. Se quiser falar um pouquinho sobre o que apresentou nesse tema também, nesse encontro. Ah, sim, foi na semana passada, né? Eu participei com a colega que trabalha comigo na escola, a professora de ciências, né? Foi um seminário de ciências e matemática na FURB. Então, a gente escreveu dois resumos. Um deles foi o Junho Verde, né? Para contar. Era um relato de experiências, né? Então, a gente contou sobre o Junho Verde e a gente contou sobre as aulas práticas de ciências, né? Como transforma a escola, né? Como transformam as atividades, enfim, né? Então, a gente apresentou na sexta-feira à noite. E porque o laboratório em si, né? Ele é um meio, né? Eu trabalho com as aulas práticas, eu trabalho com as saídas a campo e eu trabalho também, né, com a questão das publicações, né? Ano passado a gente também já participou de feiras, né? Eu sempre participei de feira a minha carreira inteira, né? Então a gente participou de feira estadual, feira municipal, feira brasileira, né? Também de ciências. Então aí a gente peguei como fui orientadora de PIBID de muitos anos também, né? Então a gente publicou muita coisa pela escola também. Então, esse ano eu resolvi que eu ia também colocar essa história, né? A história do Junho Verde, porque ali é uma bandeira legal dentro da escola. Então, vamos contar para o pessoal como é que a gente trabalha para também motivar as pessoas, né? Porque tu olha assim, meu, é tão difícil. Não, mas não é tão difícil assim tu sentar e tu trabalhar meio ambiente, tu trabalhar uma floresta e tu produzir. As parcerias não são tão impossíveis assim. Eu quis colocar para as pessoas que dá para fazer. Aí foi isso que a gente foi colocar na sexta-feira. Ah, entendi. Muito bacana, professora. E outra coisa, comentasse ali de feiras e tudo mais. Nessas feiras, a professora leva o quê? De apresentar o quê para assim na estande? Depende, depende do que a gente sentado na época para trabalhar. A primeira feira que eu fui, né, que eu trabalhei assim, que a gente foi adiante, que foi para estadual, foi o mundo da Fórmula 1 passa pela física e matemática. Isso eram as antigas feiras de matemática, que ciências ainda não tinha espaço, né? Então a gente tinha que se inscrever, as ciências tinham que se inscrever dentro das feiras de matemática. Então eu acabei escrevendo o trabalho de Fórmula 1, no caso que eu ainda dava aula de física, né? Dentro do oitavo ano. Então, escrevi esse trabalho, daí ele foi até a estadual, né? A gente foi até Florianópolis. Aí depois eu escrevi um outro também que foi premiado, que foi até Florianópolis, foi o da composteira. As composteiras no pote de sorvete. Esse foram os meninos, foi a primeira vez que eu levei meninos, né, para a feira, então eu tive que viajar com os meninos. Foi assim, diferente, porque normalmente são meninas que trabalham, né? E esses foram os meninos. A gente passou 3 dias em Florianópolis com os meninos. Então também eles foram, né, até Florianópolis, na estadual. Então, ensinar as pessoas como é que se faz composteira de forma prática, né? Que pode ser dentro de um potinho, 2 potinhos de sorvete, e você dá conta do resíduo que você tem orgânico dentro da sua casa. Então, metade do ônibus, isso também, o pessoal queria me matar, metade do ônibus era meu, né? A gente saiu daqui com um pote de aqueles baldes grandes, né? Com todo o material picado, a gente levou daqui, mais a tranqueirada dos potinhos, e pote furado, pote disso, pote daquilo. Então, metade do ônibus foi o Luiz Delfino, né? Mas, enfim, a gente foi lá para mostrar a ciência, né? E depois teve a brasileira também, que eu levei o DNA do morango, né? Que, na verdade, começou o DNA do morango e eu levei o DNA da banana, né? Porque o morango era muito caro, então eu tive que fazer uma pesquisa, né? Digo, pô, tem que ter outra coisa, né? Então vamos pegar e vamos colocar algo que seja mais barato, né? Que tenha o ano inteiro, que morango era uma dificuldade.
Então, a gente pegou e pesquisou. Testei vários, né? E, no fim, dentro dos testes, a banana era mais fácil. Então, eu acabei trabalhando com o DNA da banana. Então, também a gente foi Não, classificando e a gente acabou não indo adiante por conta de falta de verba. é. Mas também a gente foi. Eu acho que esse é o maior desafio, né? A questão da verba para poder fazer esse deslocamento todo, né, professora? Sim, Mas fazendo um comentário sobre o DNA da banana, realmente ela extrai bastante informação, né, professora? sim. Eu lembro que na faculdade também a gente trabalhou, tinha um morango, mas só que a bandeja que compraram pra gente estava praticamente podre, né? Não deu para utilizar muita coisa. Aí a gente falou, vamos atrás de banana. Aí encontramos banana, fizemos com banana e deu um resultado bem bacana. Então, esse é Sim, um pequeno comentário que a gente relembra do tempo de faculdade. sim. Professora, e em ações futuras, tem alguma coisa planejando, alguma coisa em mente ou não? Ah, sim, questão das ações futuras. Eu ainda só mais duas coisinhas para pontuar, né? Eu coloco sempre Tá. no meu Instagram também a árvore da época, né? Para as pessoas, assim, tento marcar, né? Tá em floração essa árvore aqui, para que as pessoas olhem assim, né? Ah, prestem atenção na floresta, prestem atenção nas árvores, nas flores, né? Isso é importante porque passa tão despercebido as coisas hoje, né? As pessoas estão tão mecânicas para algumas coisas, então acho que a árvore ela é importante, né? E a gente está com uma demanda aqui na minha rua já faz um tempo sobre as capivaras, né? Então a gente teve aqui em 2 meses 3 capivaras atropeladas e tivemos também um gambá e 2 cães, porque foi asfaltada uma rua aqui, né? E aí o poder público não fez o que deveria fazer aqui com a sinalização adequada, né? E a segurança adequada da rua. Então, estou trabalhando nisso também já há um tempo, né? Tentando fazer os encaminhamentos sem muito sucesso, mas a gente faz, né? Trabalha, berra um pouco para ver se consegue a melhoria para esses animais também, né? O respeito pelos animais silvestres. Bom, projetos futuros a gente só diz bora planejar, né? A gente não sabe o dia. A gente só está esperando, né? O que vem a gente senta e planeja, né? Porque é assim que tem que ser, né? Ciência é isso, né? É uma porta sempre aberta, né? Eu acho que é. Até vou fazer uma complementação, professora, ali da questão dessa questão de bora planejar, né? Uma vez eu participei em um colégio em Penha, onde que eles fizeram, trabalharam ao longo acho que foi um semestre e meio, uma coisa assim, com os alunos em diversas áreas sobre a questão de ciência, né? Então, alguns trabalharam com questão de reciclagem, outros com questão de biotecnologia, e até trouxeram, né, experimentos práticos para essa feira que eles apresentaram. Aí tinha assim, toda uma questão de avaliação, de banca e tudo mais, que até foi interessante porque os alunos mostraram o interesse de estar ali participando, de estar ali apresentando, de estar engajando, e depois a gente acaba até ouvindo que muitos desses alunos acabaram indo para as áreas de ciências, né? Ciências biológicas, ciências da saúde e assim por diante, né? Então isso mostra que essas as pequenas ações que, como você e outros professores fazem, tem um reflexo, né, futuro ali em cima dos alunos, que aí, no caso, vai estimulando essa questão da consciência, né? E uma outra coisa que eu queria comentar sobre a questão ali da árvore que a professora comentou, que realmente é isso, né? Hoje a gente vê que está muito mecanizado, é mais fácil as pessoas verem as árvores direto ali do smartphone, né? Sendo que ela está ali do lado dele. Isso. E poderia estar admirando, contemplando aquela paisagem, aquele cenário, né? Então, realmente, hoje a gente está direcionando para um universo, talvez, espero que tenha algum reflexo futuramente para um retrocesso, né? De voltar a sentir a natureza, de entender a natureza e tudo mais, né? Professora, gostaria de fazer algum outro comentário? Não, por mim, eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei demais. Não, se quiser pode falar mais ainda, a gente tem mais um tempo. Então, professora, eu vou pedir o seguinte, de deixar um recado, um comentário, ou até mesmo alguma coisa motivacional para o nosso público que está aqui presente hoje, né? E para aqueles que vão assistir depois também a nossa live. Bom, primeiro
eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, né, de estar aqui falando para as pessoas, né, de conversar, falar sobre o meu trabalho, né, porque eu acho que motiva, sim, outras pessoas também, né, tem outros profissionais aqui me assistindo, então isso é muito importante, né, e mostrar para as pessoas que é possível, né, a educação, ela é possível, eu acredito na educação, né, eu acho que eu me formei numa ótima universidade, né? Eu gosto do que eu faço, eu deito toda noite no meu travesseiro e durmo tranquila e em paz, né? Porque eu estou na profissão certa, eu gosto da profissão que eu escolhi e eu fui muito bem iniciada. Eu sempre digo, né? Lá no na sexta série, lá eu tive uma excelente professora que me despertou para a ciência. E eu digo que nós temos esse papel, a gente acaba despertando, né? Desperta para várias coisas, né? Para várias profissões. E, tipo, no laboratório, hoje, por exemplo, eu tenho alunos que me ajudam com fotos, né? Eu toco o Instagram do laboratório, né? E eles me ajudam com as fotos. Eu digo, faz uma foto aí, porque cada fotógrafo tem o seu olhar. Aí, quando eu coloco ali o arroba deles com a fotinha, eles dizem, meu, é a minha foto. Eu digo, sim, é a tua foto. Meu, claro, eles têm que entender o que é autoria, né? O que é respeito também, né? Então, quem sabe esse aluno um dia talvez não seja um fotógrafo, não seja um biólogo, não vá para uma outra linha de trabalho. Então, a gente tem que motivar e respeitar o trabalho deles. Então, eu falei, né? A gente está aí para fazer a diferença. Eu acho que eu vim para fazer a diferença, né? Assim como você também veio, né? Quando se formou para fazer a diferença, o Ilaina também. Todos os profissionais estão aí para contribuir. Essa é a nossa parte. Exato, professora, concordo com tudo. Antes de fazer o encerramento, eu vi que temos alguns comentários. Eu vou aqui ler para a gente ver o que o pessoal está comentando. Aqui. A Ana Paula, ela colocou assim, o seu projeto com a causa animal também é muito importante. Até eu acho que se a professora quiser fazer um comentário sobre essa questão, eu acho que, se eu não me engano, a professora é uma protetora dos animais, né? Que, se eu não me Sim. engano, a Nana comentou comigo. Então, se quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Sim, eu sou protetora independente de animais, né? Então, a Nana, inclusive, também separa as tampinhas aí na Itapema e manda para mim, né? Para mim não, né? Para os meus amigos e os meus miau amigos aqui, né? Que eu trabalho com a moeda social, né? Então, eu recolho os materiais e com isso eu faço o caixa deles para eu poder mantê-los, né? Então, tem o projeto da causa animal também, mas isso a gente pode, de repente, né, conversar para um outro momento também. Mas eu já sou protetora há quase 5 anos, né? Trabalho com eles, vivo aí uma vida, né, com eles todo dia e gosto do que eu faço, né? É a minha segunda missão, né? Porque a minha primeira foi ser professora, né? A segunda é com os animais. Então, a gente está aí para fazer a diferença na vida deles também, né? Eu digo que cada tampinha, cada lacre, né? Cada incentivo que as pessoas dão para o meu trabalho também, né? E cada Uhum. agarra-pata que as pessoas agarram as nossas patas, nos fortalecem e fazemos a diferença juntos. Perfeito, professor. Eu acho que é bem isso mesmo. E agora deixa eu ver aqui, temos acho que um outro comentário. Aqui a Rose deu parabéns para a gente, né? Em relação, pra gente não, para a professora que está falando sobre todo esse tema, né? Os créditos são da professora. E aqui a Nana fez mais um comentário. Eu lembro quando fomos abraçar uma árvore na praça da prefeitura. Muito bem. Ah, sim. Também já faz tempo isso. A figueira, né? Provavelmente a figueira foi Foi a a praça. Figueira? Ô, Nana? Bom, a Nana não está me ouvindo. Ele está com fone. Temos aqui a Rose, né? A Rose botou parabéns por seu trabalho, você é uma ótima educadora. A Márcia também colocou aqui parabéns, profissional dedicada e qualificada. Então, professora, pelo jeito, o pessoal. Temos aqui também. Ela está dizendo que foi a Figueira. Muito bem. Ela está dizendo que foi um dia, foi a questão da Figueira, que aí foi vários alunos, abraçou a árvore para poder não fazer o corte dela. Ah, Nós sim. temos aqui outros comentários, professor. Nós temos o ateliê aqui
Tati. Oi, Tati. Também dando parabéns. Nós temos aqui a Elisângela, né? Colocou, eu também aguardo eu guardo, né, as tampinhas para você. Eu acho que essa questão da tampinha, né, professora, eu vou providenciar uma próxima live para a gente falar sobre essa questão da proteção, né, dos protetores dos animais, que eu acho que é bem interessante e também traz, né, uma consciência para o pessoal, porque querendo ou não, esses materiais são reutilizáveis, né, tem uma outra função que dá para dar um outro destino, então, muitas vezes é descartado e se perde essa questão, né. Aí lá vai atrás de matéria-prima para produzir o que tem que ser produzido, e enfim, né? Eu acho que essa questão a gente pode providenciar. Por favor, professor, pode falar. Exatamente, a gente trabalha, são dois projetos em um, né? No caso, são os animais e o meio ambiente, né? A gente está tirando do meio ambiente um material que não seria destinado adequadamente, né? E ajudando os animais. Eu sempre pontuo. Exatamente. Mas a gente pode trabalhar, sim, uma próxima live, e trabalhar a questão dos animais, e trabalhar a importância dos protetores também, né? Isso é muito Sim. importante que as pessoas tenham esse olhar. As pessoas não conhecem nosso trabalho, né? Esse que é o problema, né? Eu já vi o pessoal falando, né, que aqui em Itapema tem um grupo de protetores. E aí, quando encontra, por exemplo, um cachorro que foi abandonado, né? Aí fala, leva lá para os protetores, né? Não sei o quê. Mas, enfim, deve existir toda uma mecânica, uma logística, não é simplesmente, encontrou um animal, leva para eles. E eles se viram, eles que agora são responsáveis por esse animal. Então tem que ter essa conscientização, né? Sim, todos podem fazer alguma coisa, né? Eu sempre digo, não é só o protetor. Protetor somos todos nós, né? Sempre você pode fazer alguma ação, né? Professor, nós temos aqui o comentário da professora Mica, né? Nossa escola também é agarra patas dos reciclados. Nós temos aqui a Elisângela. Oi? É o Herman Rama, eles participam, né? Porque assim, eu vou até as escolas, também dou palestra, né? Então essa escola lá agarra bem as patas, né? Eles estão com um projeto de sustentabilidade, né? E eles destinam os materiais deles para os animais, né? Aqui no caso para mim, né? Para eu trabalhar com os meus animais. Então é um projeto bem legal que Bacana. envolve. O Adolfo Konder ali também, que a Ana Paula comentou também, né? Também participa. Então são várias escolas que agarram as patas, né? Além das outras pessoas também que destinam, né? Não, que bacana. Como é que essa ação criou toda uma cadeia, né, professora? Nós temos aqui também o comentário da Elisângela falando parabéns aos dois sobre o assunto, muito importante essa conscientização. Eu acho que realmente é isso, né? Porque esses pequenos espaços que a gente consegue encontrar, né, professora? Trazer e falar e discutir, eu acho que no final a gente consegue fazer uma pequena mudança, nem que seja pequena, mas é alguma coisa, né? Sim, é significativo, né? Toda ação é significativa, eu sempre digo. Exatamente. E aquela coisa, né? Todas as pequenas ações, quando combinada, vai chegar numa sinergia muito grande, né? Então, com certeza faz a diferença. Professora, nós já estamos aqui quase 1 hora e, na verdade, falta 5 minutos. Então, eu vou aproveitar para agradecer, né, a tua disponibilidade de tempo, de estar aqui conversando com a gente, mostrando o que faz, tanto na questão com a escola, quanto pessoalmente, né? Eu acho que essas ações fazem, sim, a diferença e é importante, né, ter essa questão da consciência e não só falar da boca para fora, né? Viver ela, né? Aplicar ela e levar isso consigo, né? Como lema. Eu acho que essa é a importância. Mais uma vez, professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E com certeza a gente vai promover uma segunda live falando ali da questão das protetoras, né, dos animais. E ver todo ali como é que funciona o sistema. Professora, muito obrigado e a gente se encontra numa próxima. Joia, obrigada a todos pelo tempo que destinaram, né, para me ouvir. Obrigada a vocês mais uma vez e até a próxima. E também temos que agradecer o pessoal que ficaram até aqui conosco durante esse tempo de live. E os próximos que vão assistir ainda, né? Então, pessoal, para vocês também, nosso muito obrigado. E todos ficam aí com Deus aí até a próxima. Tchau, professora. Até mais.